Já de volta e agora vamos falar do nosso coração, viu? Olha só, que o perdão faz bem, tanto para quem perdoa quanto para quem o recebe, é óbvio, né, gente? A convivência fica bem melhor. E, além disso, perdoar, literalmente, faz bem para o coração. É o que diz um estudo feito por cardiologistas brasileiros. Gente, uma pesquisa estabeleceu relação entre o perdão e os problemas cardiovasculares. Bom, então para a gente entender melhor sobre este assunto, né, para conversar conosco, está no nosso programa hoje a doutora Marildes Castro, que é cardiologista. Doutora Marildes, bem-vinda ao nosso programa, bom dia. Bom dia, obrigada. Pois é, então nós estamos falando de coração, de perdão. Tem uma relação direta, então, quem perdoa preserva o coração, doutora? Sim, a ciência consegue explicar, do ponto de vista científico, literalmente, muita coisa. Mas, em torno de 15% dos estudos não conseguem explicar por que um paciente melhorou quando o prognóstico dele era irrecuperável. E, atrás da espiritualidade, percebeu-se, descobriu-se que existe isso, que a fé participa da melhora do paciente, não só dele, da família também. E a questão de perdoar também faz muito bem para o organismo como um todo. Então, quando nós perdoamos alguém, algum fato que aconteceu, nós estamos fazendo bem para nós mesmos, né? Sim. Perdoar vem do latim perdonare, que é o superlativo de doar. E quando você está perdoando, você está doando algo de bom para aquela pessoa. Você está se livrando até de um mau sentimento. E isso repercute sobre o coração, sobre a pressão arterial. E um estudo recente com pacientes infartados, internados, uma pesquisa comparando esses pacientes que estavam infartados e pacientes que não infartaram, sobre a capacidade de cada um, comparando entre os infartados e não infartados, capacidade de perdoar, concluiu que os pacientes que estavam infartados não tinham tanta capacidade para perdoar quanto os que não infartaram. Olha só, então é muito importante para a nossa saúde, para o nosso coração mesmo, né? Sim. Agora, e aquela pessoa que fala assim, olha, mas eu não consigo perdoar, eu tenho dificuldade, eu acabo guardando rancor, eu guardo mágoas. O que a gente pode falar para essa pessoa? Há um caminho, doutora Marildes, para essa pessoa conseguir aliviar o que ela sente, conseguir chegar até o perdão? Olha, eu acho que passa muito por exercício. Talvez alguma leitura, talvez observar ao redor, né, pessoas que estão sofrendo e que talvez fazer um ato de caridade, a diferença que existe entre isso, guardar mágoa faz muito mal para o coração. O que acontece com o nosso coração, quando a gente decide perdoar, quando a gente decide esquecer, virar a página? O nosso organismo, ele é muito complexo e é maravilhoso. E é regido por hormônios. E não só os hormônios sexuais, porque quando a gente fala em hormônio, todo mundo pensa em hormônio sexual. Já vem hormônio sexual, mas não. Não, existem vários outros tipos de hormônios que atuam sobre o coração, sobre o sistema cardiovascular, sobre a pressão arterial e a liberação de hormônios que dão bem-estar, porque quando você perdoa, você se livra de um peso, você se sente aliviado. Então, a liberação desses hormônios que dão bem-estar também repercute sobre essa pressão, esses hormônios que estão fazendo constrição dos vasos, dificultando o trabalho do coração, fazendo a pressão arterial aumentar. Não é do dia para a noite, então. Pode ser um exercício. Ah, com certeza. Diário, né? Ah, com certeza. É difícil perdoar uma grande mágoa, né? Então, eu acho que tem que dar tempo ao tempo, explosão é perda de energia. Eu acho que tem que meditar mesmo, rever, reavaliar, e eu acho que todo mundo consegue perdoar se dedicar a isso, entender. Não é esquecer, né? Não. Mas é liberar o perdão, porque muita gente fala, vou esquecer, vou perdoar. É diferente, né, doutora Marildes? É diferente de passar por cima, né? Você vai perdoar. Sim. Né? Você não vai guardar mais aquele rancor, aquele peso dentro de você, né? Essa é a diferença. É muito diferente. O perdão tem que vir de dentro. Então tem que ser pleno, não pode ser, vou tolerar.
Não pode ser um ato de Ah, tolerância. essa é a palavra, vou tolerar. Sim, Não é isso, né? sim, É lidar com aquilo de forma mais leve, né? sim. Mostrar que você superou. E tentar entender o outro lado, né? Eu acho que de tudo na vida a gente tira algo de bom, a gente tira algum aprendizado. E dependendo da situação, do quão ruim foi essa situação, se você olhar bem, você consegue tirar algo de bom disso. Ver o que No que- mínimo, aprender. Aprender, com certeza. Tudo tem os dois lados nessa vida, né? Tem um lado bom, um lado ruim, então vamos olhar mais para o lado positivo e cuidar do nosso coração, né? Exatamente. No dia a dia, no consultório, em atendimentos, você também se depara com situações assim, daqueles pacientes que às vezes têm um problema de coração, mas que dá para perceber até na conversa, no diálogo com eles ali, a dificuldade de perdoar? Ah, isso sempre existe, né? E muitas vezes os pacientes chegam no consultório por causa disso, porque a pressão subiu, porque está com uma angústia, procuram porque um peso no peito, porque se sente angustiado, porque está vivendo um momento difícil. Situação de estresse hoje em dia é muito comum e muitas vezes situações que provocam raiva, né? Ódio é um dos piores sentimentos para se guardar. Então, muitas vezes os pacientes chegam lá com repercussão sobre o organismo mesmo, sobre o coração. E geralmente também a falta de perdão deixa as pessoas mais frias, mais rancorosas também, né? Sim. Isso tudo influencia no dia a dia, né? Sim, e elas vão se trancando, né? Não se abrem. E a gente está aí para viver, tem que se abrir para o mundo, né? Agora nós estamos falando muito do perdão, né? Perdoar o outro. E o auto-perdão? Perdoar a mim mesma. Porque tem muito isso, a gente se cobra muito também, né? Exatamente. E as mulheres principalmente. Principalmente nós. As mulheres brigam muito com o espelho. Quando elas se olham no espelho, elas procuram os defeitos. Elas não procuram o que está bom, né? Então procuram corrigir. E aí elas não enxergam o bom, só enxergam o defeito. E assim a gente é mais rigoroso com a gente mesmo, né? Então tem que também prestar atenção nisso. Eu estou citando as mulheres porque as mulheres desconhecem que a doença cardiovascular é a principal causa de morte na mulher. E a grande maioria acha que é câncer de mama. Realmente é a segunda principal causa de morte. Mas a primeira, então, é doença cardiovascular. Disparado, mata 7 vezes mais que o câncer de qualquer câncer, que o câncer de mama, principalmente. E a gente não vê mulher fazendo prevenção de doença cardiovascular. Exatamente. 1 em cada 3 morre por doença cardiovascular. Então, a incidência é mais ou menos 30%, homens e mulheres. Mas existe uma crença aí de que só homem que tem doença cardíaca, só homem que tem infarto. Vê isso muito nas famílias, né? A própria esposa falando com o marido, você tem que fazer exames preventivos, cuide do seu coração. Mas enquanto ela, às vezes, esqueceu de cuidar do dela, né? Não cuida. Não cuida adequadamente. Então, se ela sente alguma coisa, ela tem dificuldade em reconhecer os sintomas de infarto, ela posterga, porque tem que cuidar da escola, levar o filho para a escola, fazer para casa, arrumar a casa, cuidar do marido, roupas e o serviço, porque hoje ela tem dupla, até tripla jornada. Isso mesmo. E isso elevou muito os fatores de risco para a mulher. A qualidade de vida, o padrão de vida da mulher piorou muito nas últimas décadas. O que nós mulheres, então, podemos fazer no nosso dia a dia, doutora Maurildes, para cuidar melhor do nosso coração? Eu acho que é lembrar que tem coração, que é preciso cuidar. 80% das doenças cardiovasculares são preveníveis. Então, veja bem, eu falei para você que 30% das mortes no Brasil e no mundo são por doenças cardiovasculares. E 80% pode ser prevenido. Olha só, um número alto. Sim, e as mulheres não sabem disso. Os homens se previnem mais, porque eles já procuram mais, eles sinalizam mais os problemas. E a mulher passa por cima dos problemas dela. Então, é preciso a mulher prestar atenção. É preciso ela conhecer seus números. Quando eu falo seus números, eu falo o peso, o colesterol, a glicose e a pressão arterial. Então, a gente vê que 2/3 da população brasileira tem sobrepeso. Influencia direto na saúde do coração, com sobrepeso, certeza, né? O sobrepeso
traz pressão alta, traz inatividade física, traz aumento de glicose, intolerância à insulina e traz diabetes posteriormente e por aí vai, um círculo vicioso. É uma bola de neve. E então 2/3 dos brasileiros têm sobrepeso e mais observado nas mulheres. E as mulheres ainda passam aí por gravidezes durante a vida, então tem que ficar mais atentas ainda, né? Sim, elas têm fatores de risco só femininos e isso não se conhecia antes desse século. Os fatores de risco que a grande maioria das pessoas conhece é pressão alta, sedentarismo, colesterol alto, obesidade, diabetes, tabagismo. Então, esses são os principais fatores de risco. E tem história familiar também. Que conta, né? Que pesa. Conta. Mas, então, as mulheres, além desses, elas ainda têm alguns que a gente fica sabendo, assim, os estudos mostram, né? Que são da mulher, são por específicos exemplo, nossos, né? Sim, uso de contraceptivo oral, anticoncepcional. Ele predispõe ao aumento de tromboses. Sim, é verdade. E trombose está relacionada com AVC e infarto. Quando eu falo doenças cardiovasculares, eu estou falando de AVC e infarto, que são os que mais matam no mundo. Então, o uso de anticoncepcional, todos eles aumentam o risco de trombose. Não só na veia, com embolia pulmonar, mas também no território arterial, que é infarto e AVC. Então, deve ter a associação de anticoncepcional com cigarro é fatal. Aumenta 35 vezes mais o risco. E quando entra a bebida alcoólica no meio aí? A bebida alcoólica, ela também aumenta o risco, mas não é tão forte, um fator de risco tão forte quanto o anticoncepcional e o cigarro principalmente. Agora, a gente falou da tripla jornada da mulher, né? Sim. Tem que ter um tempinho ali para dedicar a ela também, né? Atividade física, isso também faz parte, né? Dos cuidados com a saúde do nosso coração. Com certeza, o sedentarismo é fator de risco. E o estresse, a depressão. Então, esses são fatores de risco também mais fortes. Estudos mostraram isso, estudos mundiais que o Brasil participou. Então, tem uma amostra de população brasileira e mostram que esses fatores de risco são mais fortes na mulher. A depressão, o sedentarismo, o estresse. E a ingestão de frutas, legumes e verduras é protetor e também é mais forte na mulher. Então, é preciso tomar cuidado com o que alimenta também. A alimentação também é essencial, né? Porque aquela coisa de almoçar correndo, qualquer pular coisa. Refeições. Exatamente. Um sanduíche, né? A chamada junk food, que é muito gordurosa, né? Pronta, esses pratos prontos, muitos não tem muita substância que não faz bem à saúde. Então, muito cuidado você, mulher. Agora, dia 29 de setembro é uma data especial para chamar a atenção das nossas mulheres, das pessoas de uma forma geral, para a saúde do coração, né, doutora? Exatamente. É o Dia Mundial da Cardiologia, do coração, na verdade. E para você ter uma ideia da importância desse conhecimento, de chamar a atenção da mulher para as doenças cardiovasculares, por volta do ano 2000, 2004, o Colégio Americano de Cardiologia, o American Heart Association, criou uma campanha chamada Go Red for Women, Vista Vermelho para o Coração da Mulher. Então, eu estou de vermelho de propósito. Em homenagem a esse dia, exatamente, é um alerta vermelho para o coração da mulher. Então, a gente está empenhado em fazer essa campanha para chamar atenção para isso. Então, vai haver campanha a nível de Brasil, não só no dia 29, mas nos dias, o dia 29 é um domingo, mas nos dias em torno do dia 29, dia 25 vai haver uma grande campanha, Coração Vai à Escola, porque a gente tem que começar a ensinar isso para as crianças. Desde cedo, né? É verdade. Desde cedo. As nossas crianças estão ficando mais hipertensas, mais obesas, o sedentarismo, o computador, o celular, o videogame, né? Então, isso tem que começar cedo mesmo. Então, assim, o coração, gente, é o que mais mata no mundo. Então, a gente tem que prevenir. 80% das doenças dá para prevenir.
Bom, e mais informações também as pessoas podem ter no site da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Sim. Também. Lá tem dicas, eu acredito. Sim, existe, no site existe uma seção para o público em geral, com muitas informações muito boas. Inclusive, existe uma cartilha para o coração da mulher. Olha que legal. Específico para o nosso coração? Para o coração da dessa mulher. dica. Uma cartilha para o coração da mulher, então. Lá no site, todo mundo pode ter acesso. Sim, é www.cardiol.br. Doutora Marildes, muito obrigada por participar conosco. Volte mais vezes e um bom dia. Muito obrigada, eu que agradeço. E você aí de casa, continue conosco, viu? No próximo bloco tem música aqui no nosso programa com o cantor Jorge Arunateg. Daqui a pouquinho, continue aí.